Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o cantor, compositor e produtor musical Pedro Mariano. Oi Bira, tudo bem? Queria antes de mais nada agradecer o convite de estar aqui com você no canal Vida e Performance, dar um salve para todo mundo que está assistindo e dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite e espero que a gente tenha um papo bem gostoso e que eu possa tirar todas as dúvidas que porventura vocês tiverem, tá bom? Filho de Elis Regina e do músico César Camargo Mariano, Pedro Mariano iniciou a sua carreira precocemente aos 12 anos de idade num festival de música. A partir de 1994, Pedro Mariano inicia sua carreira solo e em 1995, aos 20 anos, produziu com seu irmão João Marcelo um tributo a Elis Regina no teatro, cantando as principais músicas do seu repertório. Já em 1997, gravou seu primeiro CD, mas foi no ano de 2000, aos 25 anos, que veio a consagração do seu trabalho com o CD Voz no Ouvido, conquistando o disco de ouro com 100 mil cópias vendidas, indicação para o Grammy Latino 2001. Após tantos outros trabalhos, no final de 2019, Pedro lançou seu novo projeto, chamado A2, criado dentro da plataforma Análaga. Nesse projeto, Pedro incluiu releituras de canções de grandes artistas brasileiros como Lulu Santos, Roupa Nova, Rita Lee, entre outros. Pedro, você pode falar para o nosso público como foi crescer convivendo com pessoas extremamente talentosas ao seu redor? Olha, Bira, eu confesso que todo mundo me pergunta isso e eu não sei se eu vou ser muito original na minha resposta, porque para mim era tudo muito normal, né? Para mim era tudo muito comum ter não só os meus pais, né, que naturalmente deixa tudo fluir de uma forma bem tranquila, deixavam tudo fluir de uma forma bem tranquila, como também ter muitos músicos, artistas em casa, era uma coisa bem comum. E talvez ali na hora eu e meus irmãos, nós não tivéssemos a noção do quão sortudos éramos, né? Porque ainda a gente não tinha decidido fazer da música a nossa vida, né? A partir do momento que você escolhe a mesma profissão que os seus pais, tudo isso passa a ter um peso bem grande, né? Passa a ter um peso bem importante na minha vida. Então, acima de tudo, eu acho que eu tive muita sorte, né? de viver nesse meio. E ao mesmo tempo, depois analisando melhor, essa sorte se transforma em responsabilidade, se transforma num combustível, né? Porque automaticamente, por todo mundo imaginar que você crescer numa casa de dois ícones da música seja uma coisa super importante, você tem que entregar algo definitivo toda vez que você for trabalhar. Então, começou com tudo muito normal, depois achei que foi uma grande sorte e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Recentemente, numa live que você participou no Instagram, você falou da influência musical que recebeu da banda Earth, Wind & Fire. Inclusive, os integrantes da banda foram na casa da sua mãe durante uma turnê no Brasil. Você pode contar um pouco mais sobre esse momento e sobre essa influência? Bem, Bira, a banda Earth, Wind & Fire, ela tem um papel, acho que determinante na minha formação musical, uma vez que provavelmente, junto com a voz da minha mãe e do piano do meu pai, as memórias mais remotas que eu tenho musicais vêm dessa banda, né? E vêm da voz do Maurice White, o seu vocalista e líder, e do Philip Bailey, que além de tudo, além de cantar incrivelmente bem, tinha um timbre de voz muito diferente, porque ele cantava em falsete o tempo todo, canta, né? Ele está entre nós e cantando. Então foi uma formação musical muito rica nesse sentido, né? Agora, eu não lembro dessa ida deles em casa porque eu era muito pequeno, né? Eu lembro do presente que o Maurice White deu para minha mãe e que acabou ficando com meu irmão, que é uma jaqueta, que era a jaqueta oficial da turnê e que o João Marcelo tem até hoje essa jaqueta. E eu lembro de depois, perto dos 15 anos, 14, 15 anos, quando a gente cursava o colegial, né? Quando você saía do ginásio para o
colegial você podia abrir mão do uniforme e aí podia ir vestido com roupas civis para a escola. E eu lembro que eu passei um tempão implorando para o João deixar eu ir com essa jaqueta para a escola e ele deixou. Num determinado momento ele sentiu que eu tinha responsabilidade, que eu não ia destruir aquele bibelô, né? E eu pude ir para a escola. E o mais curioso é que ninguém sabia que era o Earth, Wind & Fire, só eu. Então aquilo para mim tinha um peso muito grande, né? Para as pessoas, para os meus amigos, meus colegas que já estavam numa fase mais pop rock, né? Não tinham tanta proximidade com esse som. Apesar de ser uma banda de sucesso mundial, não fez tanto sucesso assim quanto eu imaginava que fosse fazer para os outros, mas para mim foi uma vitória incrível poder desfilar com aquela jaqueta. Eu tenho muito respeito e muita sorte de ter podido aproveitar o legado ali em loco, né, enquanto eles ainda produziam discos e tudo mais, porque é de uma riqueza, de uma complexidade musical e ao mesmo tempo, como o João sempre disse, né, mais do que música, Earth, Wind & Fire é um estado de espírito, né? Eu não tenho uma música, não tem um momento que eu não pare para ouvir Earth, Wind & Fire que automaticamente ao começar a tocar um sorriso fica estampado no meu rosto. Pedro, conte como foi para você o sucesso do álbum Voz no Ouvido e o impacto na sua carreira, contando inclusive com a indicação para o Grammy Latino. Puxa, o álbum Voz no Ouvido é uma daquelas coisas, né, pedras fundamentais na carreira de um artista, né? Eu ficaria dias falando sobre aquele disco, desde a forma como ele foi produzido, concebido, desde do primeiro instante, as convicções que eu tinha desde o primeiro momento que eu quis fazer esse disco, e o repertório, como ele foi selecionado, os músicos que eu escolhi, o ambiente da gravação, todos os resultados que esse disco me trouxe, né, ao longo dos anos e tudo mais. Até hoje eu encontro músicos, encontro profissionais da área e todos dizem o quão impactante esse disco foi na vida deles profissional. Então, você ser responsável por isso, independente dos números dele, que são números bons, lógico, independente das indicações ao Grammy Latino, independente do disco de ouro, independente de a gente ter conseguido espaço na grande mídia, de ter ficado entre os 10 mais tocados, a música ter ficado entre as 10 mais tocadas no Brasil, tudo mais. Tudo isso, para mim, são coisas que poderiam ou não acontecer. A verdade é, 20 anos depois, você falar desse disco, você conseguir mensurar a importância desse disco para a música, para os músicos, para produtores, técnicos de gravação, para os fãs, para uma carreira toda que já tem 25 anos, você conseguir depois fazer um balanço desse, para mim isso é ser perene, para mim isso é você deixar alguma coisa escrita, né? o que a gente pode chamar de legado. Esse disco ele tem uma importância muito grande, não me arriscaria a dizer, nem tecnicamente nem é o meu melhor disco, mas ele chega num momento no mercado brasileiro com uma proposta tão própria e tão segura na hora de fazer que emocionou as pessoas, né? Eu encontro com grandes produtores que falam que a hora que eles ouviram esse disco, os caras falam, é possível fazer isso, né? Eu acho que esse foi o grande barato desse disco. É o lance do ser possível fazer um disco lotado de músicos bons, uma geração incrível, com arranjos extremamente elaborados e com músicas extremamente acessíveis, e você conseguir fazer um disco chegar a todo tipo de público, a todo mundo. Eu tenho muito orgulho de ter conquistado tudo isso com esse disco e seguramente como eu disse no começo, uma pedra fundamental na minha vida. Minha vida é uma antes do Voz no Ouvido e uma completamente diferente depois dele.
Pedro, confesso que eu fico muito tocado toda vez que eu assisto você cantando a música Casa no Campo junto com a sua mãe, numa edição inesquecível. Você faz alguma preparação especial para segurar a emoção durante a apresentação? Eu não sei se tem algum tipo de preparação especial para tentar evitar que você se emocione. A emoção é isso, né? Ela é uma coisa que acontece e ela pode te dominar a qualquer instante, mesmo que você esteja absolutamente tranquilo, preparado e esteja ciente, né, do tamanho da encrenca. E eu confesso que eu não sei se foi mais fácil do que eu estava esperando, mas no que diz respeito a controlar as emoções. Mas eu acredito que eu estava tão focado, tão concentrado em não estragar o take, não estragar o momento, não estragar, tanto no estúdio quanto na gravação ao vivo e no DVD, eu estava tão concentrado e preocupado em fazer alguma coisa certa. Eu tenho essa característica. Quando liga a chavinha, modo on, do foco, da entrega, do momento profissional de fazer aquilo ali, eu entro no meu mundo e eu tento fazer o melhor. Não é sempre que dá certo, né? Tem outras músicas que eu canto da minha mãe, como aos nossos filhos, enfim, o próprio Só Tinha de Ser Com Você, que é uma música tão singela que não tem, muitas vezes eu tô cantando a música e dá uma embargada, porque às vezes são histórias que surgem na cabeça. Casa no Campo, na verdade, ouvir a voz dela no fone e você tá ali cantando junto, é uma tiração, é uma grande tiração de onda para mim. É lógico que é importante, é lógico que é emotivo, tudo, mas, cara, era uma tiração de onda, era uma oportunidade única, eu não queria perder o instante, né? A gente deixa pra chorar depois, agora na hora ali eu queria estar curtindo o momento, curtindo o instante acima de tudo. Pedro, fale sobre o seu último trabalho, A2, lançado na plataforma Análoga. O projeto A2 é mais um daqueles projetos que você imagina que vai ser de um jeito e acaba sendo de um jeito muito maior, muito mais interessante do que você tinha se proposto, né, fazer. A gente, eu e o Dudu Borges, nós tínhamos pensado inicialmente em fazer um disco com músicas que tivessem um apelo emocional, uma memória afetiva do grande público, que fosse extremamente plural, que falasse com todas as vertentes musicais possíveis de se enquadrar nesse formato. A gente se colocou alguns limites, algumas regras, como por exemplo, tinha que ser tudo em guitarra e voz. E aí mesmo a gente já encontrou algumas barreiras, né? Algumas músicas ficaram muito boas, mas a gente cometeu a besteira de testar no violão e ficou muito melhor. Então a gente acabou permitindo essa maleabilidade, né? De ter algumas músicas em violão e não em guitarra, e que fosse tudo absolutamente gravado ao vivo, tudo, 100%. Então eu acho que quando você soma tudo isso, uma música gravada em estúdio, ela pode ter toda a carga dramática que você quiser. Posso aqui citar milhares de exemplos disso, mas a música ao vivo, tocada ali na hora, um olhando no olho do outro e pensando em entregar alguma coisa diferente, acaba agregando algum tipo de emoção a mais, entende? E eu acredito que esse seja o grande pulo do gato desse projeto, porque ficou muito maior do que a gente mesmo tinha imaginado que poderia ficar. Ficou muito, muito especial. E aí a gente se colocou o desafio dos desafios, né? Que era gravar esse projeto com imagem junto, tudo ao mesmo tempo,
em take único, com imagem também valendo take único, né, como a gente chama de plano sequência. Então tudo isso cria um grau de concentração, um grau de entrega que fez o projeto ficar realmente muito especial. Ao final dele, olhando ele todo assim de longe, depois dele entregue, olhando de longe, eu fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito emocionado com todo o resultado. Era uma coisa que eu já queria fazer, depois de ter gravado piano e voz com meu pai, era um projeto que eu gostaria de ter feito, mas tinha algum receio interno, sei lá, que não me permitia explorar isso. O Dudu me provocou e eu fui atrás. Então é um projeto que eu fiquei muito feliz e seguramente ele terá desdobramentos interessantes, sejam outros A2 ou sejam outros projetos com essa mesma proposta. Pedro, por fim, fale para o nosso público sobre seus futuros projetos. O futuro, muitas vezes, ele se resume a mais uma semana, né? A gente está vivendo um momento muito estranho, muito difícil, mas os nossos compromissos firmados, eles estão valendo. Então, tão logo a gente tem a reabertura dos teatros e das casas de show, essas datas vão ser cumpridas. Então, tem uma agenda que está em suspenso e que iremos cumprir com certeza. E eu já fiz 2 lives completamente diferentes umas das outras e pretendo continuar fazendo live. Acredito até que eu deva encarar a live como uma coisa mais constante na minha vida no longo prazo, independente da reabertura ou não. Eu gostei muito do formato, gostei muito das possibilidades que ela traz. Inclusive já estou preparando uma para o final de agosto, em uma live temática falando do disco Voz no Ouvido. Então a gente vai explorar bastante esse disco. Pretendo fazer das lives um material completamente diferente do que eu faço no palco, eu faço em estúdio, transformar as lives também num outro veículo interessante de mostrar o meu trabalho, as possibilidades que ele tem. Talvez fazer mais lives temáticas, talvez falar especificamente de cada disco, né? São 12, tem bastante coisa para mostrar, bastante coisa para falar, bastante material para compartilhar. Estou correndo atrás de material de backstage que a gente tem, seja o que a gente chama de backtracks, que são outras versões das mesmas músicas, seja de material de vídeo, seja material exclusivo que a gente nunca lançou. Estou fazendo uma pesquisa grande, o que tiver de coisa nova provavelmente eu vou lançar em live, não em material focado no mercado, e sim nessa nova plataforma que se mostrou muito interessante. E no paralelo de tudo isso, estou preparando um disco de inéditas que provavelmente será lançado no ano que vem. E como o A2 tem sempre um projeto diferente na gaveta, tem sempre alguma coisa que a gente tromba e dá vontade de fazer, então provavelmente em paralelo a tudo isso, mais projetos como o A2 devam ser lançados. É isso, Bira, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista, obrigado a todos que assistiram aqui no canal Vida e Performance, e é isso, contem sempre comigo, a gente se cruza por aí. Beijão.